Bom, já estamos aí na ponta da linha com o Toninho Giannini, presidente do Sincomércio, para falar sobre o assunto. Nós falamos ontem aqui com o Ney Pellegrino, né, presidente dos Sincomerciários, e hoje vamos falar com o presidente do Sincomércio de Matão, Toninho Giannini, sobre a situação do carnaval, né? Que já foi acertado, mas nós vamos apenas confirmar o Toninho, que representa o setor patronal. Toninho, bom dia, tudo bem, Toninho? Bom dia, Beto, bom dia aos ouvintes. Bem, Toninho, assim como os Sincomerciários, né, o Sincomércio também recebeu aquela sugestão, né, da Associação Comercial e Empresarial de Matão em relação ao carnaval. Mas já estava tudo meio que decidido aí, né, Toninho? Beto, o calendário, do comércio, ele é feito de uma forma muito correta e um processo documental muito complexo, né? Para você ter uma noção, nós temos que ter uma assembleia, isso tudo registrado, tudo publicado, né? Tanto da parte patronal quanto da parte dos empregados. E isso demanda um processo, né? E esse processo, ele é feito as assembleias, são discutidas e são votadas, né, para que se saia um calendário. Então é um processo aí que demanda tempo, né, e uma certa responsabilidade e um ato meio complexo. Feito isso, o que acontece? Ele é registrado no Ministério Público do Trabalho. Então isso se torna um documento, se torna uma lei. Para que tudo isso? Para que amanhã o comerciante ele abre com segurança, sem ter problema nenhum de uma fiscalização e ter alguma multa dentro disso. Enfim, por que eu estou falando isso? A preocupação da associação comercial, ela é atual e tem um certo fundamento, né? Mas para reverter isso, nós temos que fazer todo o reprocesso disso, né? Nós temos que reprocessar tudo isso e ter as aprovações para que chegue nisso. Então, nós temos, como foi uma das respostas do Ney, nós temos certeza que se for para votação essa mudança, não vai ser aprovada. Por quê? Todo mundo já fez o teu calendário, todo mundo já se programou o que vai fazer nesses dias, né? Então fica meio complicado para as entidades, enfim, fazer essa mudança, a não ser que venha alguma ordem da parte maior, ou do município, ou do estado, ou federal. Então aí sim nós teríamos que mudar dentro de uma lei feita de urgência, né, por motivos da pandemia e tal. Então ficou muito complexo isso, ficou muito difícil de mudar essa regra do feriado. Então por isso que o Ney, ele já até nos respondeu ontem oficialmente, né, dizendo os motivos que não tinha como fazer essa mudança. Eu tive pensando, né, depois da entrevista que nós fizemos aqui com o Ney Pellegrino ontem, o seguinte, o Ney até questionou, mas mais uma vez o comércio bode expiatório, o comércio que tá coisa. No momento até eu entendi o que o Ney queria fazer, mas depois me surgiu algumas dúvidas, né? O comércio foi culpado quando as portas se fecharam, né? Nesse caso, a sugestão é que as portas fiquem abertas, o comércio trabalhe para que à noite, né, quem trabalha no comércio não possa se aglomerar. Por isso que eu entendi aí. Não seria... O comércio ficou bastante tempo fechado, né? Com as portas fechadas aí, atendendo com meia porta, atendendo naquela situação que todo mundo já conhece, né? Não seria uma oportunidade até de uma recuperação? É tão difícil mudar assim? Será mesmo que o setor patronal, Toninho, não gostaria de trabalhar no carnaval? Mesmo porque, né, as datas de carnaval, período carnavalesco, não são considerados como feriados, né? Ele apenas acontece porque tem a folia do carnaval. Sim. Então, dentro disso também,
eu fui me preparando, fui fazendo minhas pesquisas para que a gente poderia, aí, se caso viesse a ter que fazer uma assembleia novamente, a gente está mais preparado. Mas eu senti que 90% também dos comerciantes, ele não gostaria de fazer a mudança, né? Assim, dos que eu conversei. Mas por quê? Porque tudo vem dentro de uma programação, tudo vem dentro de um ritmo que eles já estavam se programando. Agora, é complicado. Eu particularmente, Toninho Giannini, eu acho que o comércio ele vai ter que repensar essa questão de feriado. Cada dia que passa é mais exigido o comércio estar para o consumidor do que o consumidor para o comércio. O que eu quis dizer com isso? O comércio ele tem que estar sempre aberto, que é para a hora que o consumidor, por impulso, ele passar ou querer comprar, o comércio está aberto, né? Então isso é uma tendência muito forte, uma tendência muito grande, e é lógico que na questão do empresário, o empresário ele vai ter, para trabalhar de uma forma dessa, ele tem que mudar a sua estrutura, que é uma das coisas que a gente vem trabalhando e forte, mas com pouca compreensão do próprio empresário, que é aquela coisa dele ter com quem dividir os compromissos de uma abertura, de um trabalho da sua empresa. Porque hoje a maioria dos pequenos comerciantes, eles abrem e fecham a loja, ele compra, ele vende, ele reforma, ele acaba fazendo tudo dentro da loja dele. E hoje não é mais assim o negócio. Hoje você tem que ser mais empresário, você tem que administrar o negócio, né? Para que você possa enfrentar essa questão da concorrência dos grandes, da concorrência, né? Porque hoje todo mundo está no mercado. O pequeno vende o que o grande vende, né? E o grande tem uma estrutura diferenciada. Ele é tocado por gerência, né? E o pequeno ele tem que se moldar um pouquinho nesse sentido, para que não haja essa questão de que, puxa vida, o comerciante, ele é o único feriado que já há uns 20 anos já nós estamos fechando, que ele consegue fechar a loja dele num sábado, 3 horas da tarde, ir para casa, ir para onde ele queira, e reabrir numa quarta-feira, meio-dia. Então ali ele relaxa realmente. Primeiro, né, dá aquela... ele se organiza para que ele esquece do negócio dele nesse período, que é o carnaval. Então, para ele também faz sentido, para muitos faz sentido esse fechamento, né? Que vem dar esse relaxamento para ele. Mas a situação está difícil, nós temos que repensar esse modelo de trabalho. Haja visto o que está acontecendo. Nós inaugurou uma empresa grande em Matão, onde ele estendeu o horário dele e está até enfrentando a situação. E os outros, nós estamos trabalhando com os outros para ver o que nós vamos fazer, né? Para acompanhar ou para dificultar ou para pôr dentro do calendário. E é difícil, é muito difícil isso, né? Porque o mercado é um mercado livre, né? Ele tem que estar para o consumidor, não o consumidor para o mercado. Mas é uma coisa que ainda tem que amadurecer muito, tem que mudar muita coisa ainda para que isso possa acontecer. Muito estudado. Né? Mas no sentido que você está falando, realmente, apesar de que nós iríamos trabalhar num dia 30, dia 1º e dia 2, que seria aí dia 28, né? Dia 28, dia 1º e dia 2, que seria aí um dia que para o comércio em geral é um dia mais calmo, mais tranquilo, e não tem pagamento, né? Eu vou dar outra, sei que só os funcionários estão ouvindo, falou, advogado do diabo, não é bem assim. Nós estamos vendo aí, nós não tivemos ainda em Matão ou em alguma cidade aqui próxima, Araraquara sim,
né? Eu acredito até que tenha em Matão, né? Mas devido ao número de testados que é baixo, ela pode ter até não aparecido, que é a Ômicron. A Ômicron, nós conversamos com um especialista aqui semana passada, ele diz, ó, o próprio vírus vai trazer um lockdown. Pode trazer um lockdown. O próprio vírus pode desfalcar empresas. O fato de se ter um feriado em uma situação atípica como nós estamos vivendo, um feriado prolongado, mesmo porque Natal e Ano Novo mostraram aí que o resultado não foi nada bom, devido a festas, aglomerações, a pessoas se juntarem aí. Esse feriado prolongado, neste momento atípico, não correria o risco, por exemplo, das lojas serem desfalcadas por seus colaboradores que não, entre aspas, não se cuidarem, ô Toninho? Não é um risco que o comércio também vai correr devido à Ômicron? E não somente a Covid-19, devido a esse novo vírus, a Ômicron, que para se espalhar aí, ela parece um raio. Exatamente. Essa sua colocação foi perfeita. E eu penso assim que, independente do comércio estar aberto ou não, esse risco ele está muito evidente e é o que vai acontecer com muitos setores. Nós já temos aí empresas que já estão com dificuldade de atendimento. Nós temos aí setor público que tem setor, não em Matão eu desconheço se tem algum, mas a gente está acompanhando os noticiários aí que já não tem setores que estão fechando porque não tem quem atender. Nós temos aí, ontem mesmo, a minha irmã teve que fazer uma consulta e ela foi ao médico, o médico não estava atendendo porque ele e a família toda está com o vírus. Então, isso vai realmente acontecer, mas independente disso, qual que é a regra que eu acho? É a conscientização, né? A conscientização de que eu não estou trabalhando, estou em casa, eu tenho que me cuidar, né? Então, eu acho que tanto aí o empresário como o funcionário, ele vai ter que ver essa forma de que em casa ele vai estar descansando, ele vai estar se cuidando. E que se ele sair e for para a balada, ele vai ter esse problema aí, quase 90% de ser contaminado. Sem e dúvida. haja visto o seguinte, esse período que nós vamos fechar, ele estaria das 3 horas da tarde do sábado até na segunda-feira, às 9 horas da manhã, ele estaria parado. Como estaria no sábado, voltando só na quarta-feira. Quer dizer, a questão da contaminação nesse sentido, ela está quase igual, ele trabalhando ou não trabalhando, você entendeu? Então, aí o que acontece? Se ele não se cuidar, não se prevenir, não, né, se resguardar, ele pode ser contaminado de qualquer forma. Com certeza. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. E com detalhe, essa doença, por isso que eu falo e oriento os lojistas, toda a base do álcool, toda a base, né, do distanciamento do atendimento, né, isso serve muito para você, comerciário, não ficar muito em cima do seu cliente, dar o distanciamento, né, tá sempre se higienizando, porque nós estamos tendo um problema que nós não estamos percebendo se estamos ou não contaminados. A maioria está assim. E aí ele está passando aquilo ali e ninguém está percebendo, né? Então é muito diferente o que está acontecendo do que nós vivemos o ano passado e o ano retrasado. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. A orientação para os comerciantes é isso, é ficar atento, orientando seus funcionários também dessa mudança de atendimento. Não ter tanto contato com o seu consumidor, com o seu cliente. Ficar um pouco à distância, máscara, 1 ou 2 máscaras, dependendo do ambiente, né? Para que você se cuide um pouco mais.
Toninho, bom dia, Adalberto. Bom, estava ouvindo você falar referente às datas aí, principalmente as datas de carnaval, que é final do mês. E ontem, você sabe que tudo que nós falamos aqui durante o jornal, nós temos a nossa vida normal também e gastamos no comércio aqui de nossa cidade. E visitando o comércio ontem, chegaram e conversaram comigo a respeito do assunto. O assunto que passaram foi o seguinte: Adalberto, olha, realmente chega nesse final do mês, a gente não vende tanto como no feriado do dia 6, por exemplo. O Matão tem esse feriado do dia 6, é um feriado que se tornou polêmico algum tempo atrás aqui em nossa cidade. Então eles falaram, olha, é melhor a gente fechar agora e deixar aberto no dia 6, que é próximo do pagamento, para a gente poder vender. Diferente do que acontece na cidade de Araraquara, foi comentado também. A cidade de Araraquara, através do Sim Comércio, lá vai abrir no dia de carnaval, já está decidido por lá também. Aqui fecha, mas lá está aberto. É diferente o comércio daqui lá? Tem essa diferença, Toninho? Olha, a diferença, eu não vejo diferença, né, nessa questão. Araraquara, por exemplo, ele sempre fechou, né? Esse também foi uma nós tiramos de Araraquara esse modelo de fechar o carnaval, porque a região fechava, a gente começou a fechar também, né? Agora, houve uma mudança na questão do calendário de Araraquara, que eles estão gradativamente abrindo mais nos feriados. Eles estão delatando o horário, que é aquela conversa que eu falei um pouco antes, né? Eles estão começando gradativamente a pôr o comércio mais tempo aberto, que é uma das dificuldades que a gente tem aqui, né? Então isso já vai ficar de exemplo, né, para que no próximo calendário, que a gente faz o calendário anual. Esse calendário a gente faz ele em setembro, começa a discutir final de agosto, setembro, né? Primeiro, a participação maior dos próprios empresários, né, nesse dia, porque esse calendário não é feito pelo Sim Comércio, não é feito pelo seu presidente Toninho Giannini, ele é feito através de uma assembleia, onde discute, onde conversa e é onde chega num denominador da maioria que queira fazer, né? Nós temos empresários que inclusive lutam e brigam para que estenda mais os horários, mas nós temos a maioria que acha que ainda nós temos que ter mais feriado, nós temos que parar mais. Então isso tudo é uma questão de amadurecimento, né? Então hoje Araraquara decidiu em dezembro, agora foi bem próximo, a abertura desse feriado e de outros feriados que eles vão trabalhar. Então, quer dizer, isso já começa a ser um exemplo e um alerta para que o comerciante daqui também comece a repensar o seu modelo de calendário, né? O seu modelo de atendimento. Aliás, eles deixaram flexibilizado, né, Toninho? Quem quer abrir, abre, quem não quer, fica fechado, né? Então... Também tem essa possibilidade. Essa flexibilização é muito interessante. É uma das coisas que eu acho que é o mais correto. Porque a questão do calendário organizado é assim, ele se torna uma lei, né? Então, por exemplo, no carnaval agora vai fechar, se você abrir, vai dar problema, né? 7 de setembro passado, dia 7 de setembro, que era pagamento, era um dia que estava voltando as lojas a abrir mais, a se fazer promoção e tal, era um dia já, poderia abrir, então poderia abrir. O que aconteceu? Inclusive o Sim Comércio investiu muito em cima de propaganda, tal. O que aconteceu? A maioria dos comerciantes optaram por fechar. Então aquele nosso cliente, aquele consumidor que saiu lá de Dobrada, saiu lá de Santa Ernestina, ou sei lá da Vila Maria, e veio até o centro da cidade, e chegou lá e deparou com o comércio, a maioria fechado. Então isso é mal para o comerciante. Sem dúvida. Né? Isso é mal. Então nós temos que repensar em tudo isso, né? Eu acho que nós temos que aproveitar, essa é uma das lições que a pandemia nos está dando, né? Nós temos que repensar mais e pensar mais no foco do consumidor. Ele que é a nossa direção, ele que é o nosso guia. Então nós temos que pensar o que ele precisa, o quanto ele merece de mudança, o quanto ele merece da nossa atenção.
Sem dúvida. Então eu acho que ficou esse exemplo aí. E quanto a Araraquara, só queria alertar, cuidado, a Araraquara está infectada, ela está cada dia que passa tendo mais, então cuidado essas visitas em Araraquara. Sem dúvida. É preciso ter cuidado com tudo hoje. Toninho, obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Eu que agradeço, estamos aqui à disposição, agradeço o espaço, porque é o único meio que a gente tem de conversar com a massa, né? De estar aí esclarecendo e passando aí as nossas, o porquê dos nossos acontecimentos aí em prol do comércio. Obrigado.